Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você, dando continuidade ao estudo do sistema endócrino. Hoje a gente continua falando da tireoide, uma glândula essencial para a manutenção de nosso metabolismo. Podemos dizer aí que está entre uma das principais glândulas do corpo. Nós vamos falar hoje sobre as funções do hormônio tireoidiano. Quer aprender? Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te ensinar. É bem rapidinho, não sai daí. Muito bem, já de volta, falando sobre os hormônios da tireoide. Se você não viu os outros vídeos que tem a respeito da tireoide, sugiro que você assista. Tem um vídeo que fala sobre a explicação de todo o processo de formação desses hormônios, de onde eles vêm, a partir lá do aminoácido, enfim, tem todo uma completa explanação a respeito da produção. E nesse vídeo anterior a essa aula de hoje, nós falamos sobre a formação desse hormônio da tireoide. A gente viu que o iodo é um elemento químico essencial para a formação do hormônio tireoidiano e que, na verdade, a tireoide, ela secreta uma grande quantidade de um hormônio chamado de T4, que é a tetraiodotironina ou tiroxina, mas que esse formato que, na verdade, não é bem um hormônio ainda. Por quê, Nayá? Porque ele não é bioativo. Na verdade, esse T4 vai ser um precursor de T3. Aí sim, o T3 é quem entra numa célula, se liga ao receptor nuclear e faz essa célula executar todas as suas atividades. Então, se a gente pensar na tireoide como uma glândula produtora de hormônios, é muito comum a gente ler em literatura que os hormônios tireoidianos são o T3 e o T4. Mas, na verdade, o T4 ele não tem essa função biológica de hormônio, porque quem se liga mesmo ao receptor para fazer a sua ação é o T3. Essa é uma informação bem preliminar e se você já gostou dela, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Coloca também para mim nos comentários de onde você é, o seu nome, o que você faz, se você é aluno, se você já é formado, se você é da área da medicina veterinária. Deixa aí nos comentários para eu te conhecer melhor, porque eu consigo te ajudar mais se eu souber qual é o seu interesse nas aulas que você vem assistir aqui no canal. Bom, então hoje nós vamos falar sobre as funções dos hormônios ou do T3, né, o principal hormônio ali com ação biológica que é produzido lá na tireoide, ou pelo menos a partir de um precursor da tireoide. Nayá, a tireoide produz T3? Sim, tireoide produz T3. Só que geralmente ela produz 4 moléculas de T4 para cada molécula de T3, então é muito maior a produção de T4. Porque o T4 ele tem uma maior resistência na circulação sanguínea do que o próprio T3. Porém, quando chega na célula-alvo, ou às vezes até antes, muitas vezes no próprio fígado, o T4 perde um iodo e se transforma em T3, porque o receptor nuclear para o hormônio tem muito maior afinidade pelo T3, então o T3 ele acaba sendo biologicamente muito mais ativo do que o próprio T4. Por isso que tem muitas referências aí, muitos fisiologistas que tratam apenas o T3 como hormônio, mas também encontramos fisiologistas que citam que os dois, né, T3 e T4, seriam os hormônios tireoidianos. Mas vamos lá então, quais seriam as funções desses hormônios? A gente pode dizer que existe uma grande divisão entre o que seria a função biológica, deixa eu colocar minhas canetinhas aqui, entre o que seria a função biológica, fisiológica e a função patológica, ou um termo mais adequado, que acontece no corpo quando existe alteração nas doses de T3, nas doses de T4. Tanto alteração para menos quanto alteração para mais. Como são muitas funções diversificadas, essa aula também vai ser dividida. Não dá para falar de todas as funções dos hormônios da tireoide num vídeo mais curto, senão a gente teria um vídeo aqui, maior do que meia hora de duração.
e eu sei que cansa, né? Vídeos longos, às vezes acaba não atendendo todos vocês aí, de acordo com o tempo que vocês têm para assistir a aula. Então, eu vou dividir esse vídeo em mais de um. Vão ser vários vídeos aí, vários não, mas talvez 2 ou 3 vídeos falando das funções dos hormônios da tireoide. Eu vou deixar o link de todos eles na descrição de cada vídeo, conforme eu for lançando esses vídeos aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar muito dessa função fisiológica do T3, de como o T3 age quando ele está dentro da sua produção em níveis normais e em níveis considerados fisiológicos. Com certeza é um dos principais hormônios relacionados ao metabolismo celular, ou até mesmo o principal hormônio relacionado ao metabolismo celular. O T3, ele é essencial para garantir esse metabolismo, principalmente em relação à oxidação que acontece nas mitocôndrias, a transformação de glicose em energia. Então, o T3 ele acaba influenciando diretamente o metabolismo celular. Nós podemos dizer que em níveis normais, o metabolismo fica normal, e esse metabolismo normal, ele produz calorias, ele é calorigênico, ele é termogênico, calorigênico, ele é calorigênico, ele é termogênico. Então, o T3, ele ajuda o corpo a produzir calor. E aí a gente já começa a pensar no que aconteceria se tivesse alteração de dose de T3. Muito mais T3, muito mais calor, muito menos T3, muito menos calor, que daria uma sensação de hipotermia, que faria o indivíduo sentir mais frio, enquanto o excesso de T3 poderia fazer o indivíduo sentir mais calor. Então, um dos fatores que pode fazer alguns indivíduos terem maior sensibilidade ao frio ou ao calor pode estar relacionado, um desses fatores pode estar relacionado às alterações nas dosagens de T3. Mas, de forma geral, quando esses níveis são fisiológicos, nós podemos dizer que a produção de calor está dentro do que acontece no dia a dia de um indivíduo, para esse indivíduo conseguir fazer sua termorregulação de forma que nem sinta calor e nem sinta frio, que ele se sinta confortável ao longo do dia. Uma outra função fisiológica do T3 e do T4 é converter o colesterol em sais biliares. Isso vai ajudar a evitar uma hipercolesterolemia, ou seja, um aumento da dosagem de colesterol no sangue. Então, em níveis fisiológicos, um excesso do que seria um excesso aí de cortisol sanguíneo vão ser convertidos lá no fígado em sais biliares e vão ser excretados do corpo. Então, isso evita o excesso de colesterol no sangue. Um outro efeito dos hormônios da tireoide está relacionado ao sistema nervoso central. Então, tudo que está relacionado a uma boa formação e uma boa ação, uma boa atividade do sistema nervoso central está relacionado ao T3. Então, em níveis normais, o T3 faz o sistema nervoso ser um sistema nervoso normal, um sistema nervoso que tem velocidade normal de condução de impulsos, um sistema nervoso que tem células neuronais normais, com a quantidade adequada de dendritos, com a quantidade adequada de mielina, com mielina sendo formada no tempo adequado. Um sistema nervoso que tem seus receptores para os mais diferentes tipos de neurotransmissores, no caso dos hormônios da tireoide, principalmente neurotransmissores receptores, né, para neurotransmissores como noradrenalina, norepinefrina, né, que são ali substâncias, neurotransmissores ou até mesmo hormônios, dependendo se vem lá da adrenal, no caso da adrenalina, mas são substâncias que de alguma maneira influenciam a ação do sistema nervoso simpático, daquele sistema nervoso que nos mantém mais em alerta. Então, o hormônio da tireoide ajuda a manter tudo isso funcionando normalmente, toda essa conectividade entre as diferentes células que acontecem ali pelo sistema nervoso, todo o sistema de comunicação via sistema nervoso funciona bem quando os hormônios da tireoide estão dentro dos limites normais.
aí falta ou excesso vai prejudicar tudo isso. Inclusive, durante o desenvolvimento fetal, os hormônios da tireoide são essenciais para uma boa formação do sistema nervoso do feto. Falta de hormônios de tireoide durante a fase fetal gera má formação de sistema nervoso e essa má formação vai prejudicar esse indivíduo para o resto da vida dele, né? Existe uma alteração conhecida, é um nome feio, mas é conhecida como cretinismo, que faz o indivíduo ficar, né, cretino, literalmente ali no sentido fisiológico, no sentido patológico da palavra. Ou seja, o indivíduo que vai ter deficiências neurológicas e isso acontece no resto da vida dele. Não tem como recuperar essa deficiência caso haja uma diminuição de T3, de T4 durante a fase fetal. É o próprio feto que produz seu T3 e seu T4. Esses hormônios não passam pela placenta. Porém, o iodo é da mãe. Então, a mãe fornece o iodo para o feto produzir T3, para o feto produzir T4. Desculpem. Outra função está relacionada à secreção do hormônio do crescimento, que é muito mais do que um hormônio do crescimento, né? Nós já falamos sobre isso aqui no canal também. É um hormônio que está relacionado ao metabolismo de forma geral. E o hormônio do crescimento, ele atua em parceria muito importante com o hormônio da tireoide, com a triodotironina. Esse hormônio do crescimento, ele faz os ossos ficarem mais longos, então ele faz o indivíduo crescer em estatura. Porém, a metamorfose, a diferenciação acontece por ação de hormônio de tireoide. Eu tô falando metamorfose porque os hormônios da tireoide são essenciais para a metamorfose que acontece nos anfíbios. Quando um filhotinho de sapo, né? Quando um girino parece um peixinho e depois ele fica naquele formato de sapo, isso acontece por ação do hormônio da tireoide. Claro que em parceria com o GH. Então, o GH faz literalmente crescer, aumentar de tamanho, enquanto o hormônio da tireoide vai promovendo essa diferenciação, em alguns animais até mesmo essa metamorfose. Os dois atuam em parceria. Um separado do outro não tem uma ação tão boa, tá? Principalmente o GH sozinho, sem ação do hormônio da tireoide, não tem um efeito tão bom assim no crescimento quanto em parceria com o hormônio da tireoide. Esses hormônios da tireoide, eles inclusive influenciam a atividade de reprodução dos indivíduos, não só na formação das estruturas do sistema reprodutor, formação de ovários, formação de testículos, maturação de ovócitos, principalmente pela influência que faz, né, o T3 faz na hipófise, formação de espermatozoides dentro do testículo, não só nesses aspectos, mas no aspecto reprodutivo como um todo, favorecendo uma manutenção adequada de prenhez, favorecendo com que o feto se desenvolva bem. Quer dizer, os hormônios da tireoide na mãe não passam para o feto, mas para a mãe esses hormônios da tireoide garantem uma boa prenhez, no caso dos animais, uma boa gravidez, no caso dos seres humanos, no caso das mulheres, e garantem uma adequada formação de todas as estruturas fetais no feto, mais por ação do próprio T3 fetal, mas a mãe ajuda o T3 materno ajuda na formação de toda essa manutenção da prenhez e todo o metabolismo que uma fêmea sofre durante esse estado gravídico, durante o estado de prenhez, o estado de gravidez. E aí a falta desses hormônios vai acarretar numa série de transtornos da reprodução. Ainda, esses hormônios da tireoide influenciam a integridade da pele, dos pelos, da lã dos ovinos, dos carneiros, das unhas. Então, a boa integridade da pele, uma boa qualidade de pelo, uma boa qualidade de lã, uma boa qualidade de unhas é dependente dos níveis fisiológicos normais de T3, de T4 estarem acontecendo. Então, é importante que os níveis estejam adequados para que também essa parte de pelos e lã e cabelo e unha, tudo isso esteja íntegro, tudo isso esteja dentro de uma normalidade. Então, gente, todos esses efeitos de T3 e T4 vão garantir uma adequada
função corporal, principalmente em relação ao metabolismo. Depois nós vamos ver as disfunções, mas metabolismo geral, produção de glicose, ações adequadas nos lipídios, na síntese de proteínas, tudo isso é ação de T3 e T4 em níveis fisiológicos funcionando, garantindo, na verdade, o funcionamento do corpo como um todo, né, dentro da sua normalidade. Me conta, você sabia de todas essas funções dos hormônios da tireoide? Vejam que eu comentei com vocês basicamente as funções que são esperadas em níveis fisiológicos considerados normais. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar das alterações dos níveis dos hormônios da tireoide e o que isso pode prejudicar dentro da fisiologia corporal. Então, se você chegou até aqui é porque você gostou, e se você gostou, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos e compartilhar esse vídeo com seus colegas que precisam conhecer esses efeitos dos hormônios da tireoide, para aquele indivíduo que não para quieto, que talvez tenha um hipertireoidismo e nem está sabendo que tem e é tratado como hiperativo. Será que essa hiperatividade não é uma consequência de um hipertireoidismo? Ou aquele seu amigo que vive cansado, que vive dormindo, que vive com sono? Será que não é um hipotireoidismo que ele tem? Então, alerte os seus amigos que precisam conhecer essa informação. Sou a professora Nayá e agradeço muito a sua presença aqui no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Bye, bye!